Olá, meu nome é Pierre e eu tenho uma palavra rápida para você. E eu espero que ela vá de encontro ao seu coração e fortaleça um pouco mais a sua fé. Hoje vamos refletir sobre viver como ateu, mesmo se declarando cristãos. E para isso, vamos iniciar lendo o Salmos 14, do verso 1 ao 3. E o texto diz da seguinte forma: Diz o insensato em seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E eu quero iniciar te fazendo uma pergunta. Por que alguém negaria a existência de Deus? Por que alguém negaria a existência de Deus? Talvez você nunca se fez essa pergunta, mesmo sabendo que ateus existem, talvez conhecendo pessoas que declaram veementemente que Deus não existe. Talvez você tenha pessoas próximas que adotam esse tipo de pensamento e posição, mas nunca se fez esse questionamento. Luiz Saião é um grande mestre que nós temos. E ele diz que, na verdade, o ateísmo nasce de um coração revoltado contra Deus. O salmista, aqui como lemos, ele expressa a realidade do insensato que nega a existência de Deus. Esse insensato, como diz aqui o texto, se entrega à maldade, se entrega ao pecado. Porém, meus irmãos, ainda que uma pessoa negue a existência de Deus, ela será julgada pelas suas más obras. Virar as costas para Deus não irá eximir ninguém do seu juízo. Deus continua soberano. E essa é uma verdade indiscutível. Porém, há um desejo da parte de Deus. Há um desejo da parte de Deus. E esse desejo é encontrar corações que o busquem. Então, ainda que muitos neguem a sua existência, Deus continua com seus olhos sobre a face da terra, buscando os corações quebrantados, contritos, corações arrependidos, corações que o amem, corações que amem a santidade e que aguardam o cumprimento do plano feito por ele enquanto clamam Maranata. E nós podemos ver isso, esse desejo do Senhor por encontrar corações que o busquem, no verso 2 dos Salmos que acabamos de ler. E diz da seguinte forma: que do céu o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Quem não conhece aqui alguém que se tornou ateu após uma grande decepção ou uma revolta na vida? Isso é comum de se ver. Dificilmente encontramos alguém que dirá: estudei tanto, busquei tanto, me aprofundei tanto que constatei que Deus não existe. Dificilmente encontraremos essa pessoa. Eu não conheço nenhum. Nós conhecemos muito bem aqueles que, como disse o salmista aqui na leitura que fizemos, aqueles que negam a existência de Deus e se entregam aos seus pecados e maldades. Mas, eu pergunto, seria possível encontrar aqueles que se declaram cristãos, mas são ateus na prática? Claramente, veja, claramente se espera de uma pessoa que crê em Deus que ela seja o avesso do que o salmista expressou aqui no Salmos 14. Ou seja, espera-se que não sejamos corrompidos, que pratiquemos a piedade e a caridade, que façamos o bem, que busquemos o entendimento, que busquemos a Deus e que não venhamos nos desviar do caminho dele. Isso é totalmente o contrário do que o salmista descreve no Salmos 14. Porém, por incrível que pareça, podemos encontrar com muita facilidade aqueles que creem em Deus, vivem uma vida religiosa, mas na prática, em muitos se assemelham a um ateu. Por exemplo, são revoltados com Deus e abraçam a murmuração, não são piedosos em seu modo de viver e abraçam o egoísmo, não são bondosos e abraçam a arrogância e muito mais coisas. Por favor, não viva como um ateu. Não viva como um ateu. A nossa vida precisa expressar Deus. O Pai precisa ser glorificado a partir das nossas obras,
nosso comportamento precisa ser coerente com a fé que professamos. A W. Tozer escreveu um livro chamado O Conhecimento do Santo, um livro muito famoso, talvez você até conheça. E neste livro ele descreve vários atributos de Deus. E nós podemos ver que Deus, na sua infinita misericórdia, decidiu partilhar conosco alguns desses atributos através do seu Espírito Santo. Então, nós precisamos expressar esses atributos em nosso modo de viver, a fim de que o autor e consumador da nossa fé seja glorificado. Há uma expectativa em cima disso. Quando decidimos viver com Deus e construir uma vida em Cristo, impedir essa expressão dos atributos de Deus concedidos a nós através do seu Espírito é impossível. Jesus disse isso no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, do verso 14 ao 16, Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. E ele dá um comando: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Paulo também falando aos irmãos da igreja de Colosso, no capítulo 1, no verso 26 e 27 da carta aos Colossenses, ele vai dizer o seguinte: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a estes Deus dá o conhecimento da riqueza e da glória do ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então há uma expectativa em cima disso. E nós precisamos viver dessa forma e não viver como ateus na prática. E quando nós vivemos como ateus, meu irmão? Veja, nós vivemos como ateus quando não nos alegramos nas provações, como orienta Tiago. Nós vivemos como ateus quando não somos perseverantes na fé. Vivemos como ateus quando fazemos amizade com um. Nós vivemos como ateus quando amamos mais ao dinheiro do que a Deus. Nós vivemos como ateus quando não praticamos a piedade e a caridade. Vivemos como ateus quando Deus não é uma prioridade. Nós vivemos como ateus quando nossas decisões são baseadas apenas nos nossos desejos. Nós vivemos como ateus quando não praticamos a palavra de Deus. Nós não podemos nos entregar a essas coisas em nosso modo de viver, meus irmãos. Não podemos. Existe um padrão estabelecido para que vivamos. Se nós formos para os Salmos 15, nós vamos encontrar o salmista expressando exatamente o padrão que se espera daqueles que vivem em Deus. O Salmos 15 vai dizer da seguinte forma, nos seus versos: Senhor, o salmista faz um questionamento: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? E a resposta é gloriosa, e é a seguinte: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, aquele que, a seus olhos, tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Então a palavra que eu tenho para o nosso coração hoje é: não vivamos como ateus. Não vivamos como aqueles que professam uma fé, que declaram uma crença, mas vivem incoerentemente. Vive de uma forma totalmente contrária nas suas práticas. Nós não podemos nos deixar ser tomados por essa cegueira. Então, que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração e polir aquilo que for necessário, e encorajar aquilo que for necessário, para que possamos verdadeiramente viver como as Escrituras expressam que devemos viver. Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha encontrado teu coração e essa semente possa gerar frutos na sua vida. Que você não viva como um ateu que declara uma fé, mas as práticas estão distantes daquilo que é necessário.
mas que você possa expressar a Cristo em suas obras e em seu modo de viver, e que Deus seja glorificado naqueles que te observam. Um grande abraço e até a próxima.